sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia, Ensinar e Aprender. Hoje nós daremos continuidade à nossa aula de atmosfera, a última parte que a gente vai falar sobre fatores do clima. O que são fatores do clima? Fatores do clima são coisas que condicionam a mudança em alguma característica do clima. Elementos que a gente viu na aula anterior são características do clima. Então nós vamos aqui trabalhar hoje latitude, altitude, correntes marítimas, massas de ar, maritimidade e continentalidade. Fatores do clima, latitude. A latitude a gente sabe que quanto mais distante da linha do Equador, menor a incidência solar. De que forma a gente pode dizer que a latitude muda a característica do clima de algum lugar? Observando aqui esse pequeno globinho que eu tenho diante da minha face, digamos que o meu rosto seja o Sol e o globo seja a Terra. Ele vai fazer uma órbita no entorno do Sol e não aquilo que está ali na figura. Isso é o que acaba confundindo muitos estudantes na hora que vai, através de um livro, estudar esse assunto. A latitude vai determinar que, ao longo dessa posição, a gente tem a Antártida recebendo o Sol. Se a gente observar a radiação solar, que a minha cabeça é o Sol agora, está incidindo exatamente sobre o Trópico de Capricórnio e eu estou conseguindo enxergar durante 24 horas por dia a Antártida. A linha do Equador pega Sol bastante ao longo desse dia. Esse é o dia 21 de dezembro. É o dia do começo do verão no hemisfério sul. Então a gente observa bastante insolação. Depois desse dia a gente vai ocupar uma posição intermediária, que a gente chama de equinócio, onde que os dois hemisférios recebem Sol, os dois hemisférios recebem Sol igualmente. E após 3 meses dessa posição que estava ainda há pouco, quem vai receber mais Sol é o Polo Norte, o hemisfério norte como um todo. Isso aqui acontece no dia 21 de junho. E daí eu nem enxergo aqui, Antártida, por exemplo. Então, ao longo desse ciclo aqui, a gente teria uma posição aqui atrás de mim também, toda a região equatorial pega muito sol ao longo do ano inteiro. Então, essa região a gente vai chamar de região intertropical. A região intertropical é a região mais quente do planeta, onde que você tem uma estação bem definida. A região intermediária, que alterna bastante a condição de recepção de sol entre o verão e o inverno, a mesma região aqui agora que está recebendo menos sol, a gente chama de zonas temperadas, que é justamente onde que o sul do Brasil, por exemplo, se encontra. A zona temperada se caracteriza por 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. E a região dos polos, que pode ter até 24 horas de sol durante 3 meses e 24 horas de escuridão durante 3 meses, ela vai alternar 2 estações, uma estação muito fria e uma estação fria. Então é frio o ano todo, ela tem uma grande amplitude térmica entre o frio e o muito frio, mas a gente não pode chamar de estação quente definida. Voltando para cá, de que forma a latitude interfere na temperatura do lugar, observando exemplos aqui mesmo do Brasil. A cidade de Belém do Pará está na latitude 1 grau e ela tem 25,9 graus de temperatura média. Já a cidade de Porto Alegre está na latitude 31 graus e tem uma média anual de 20,1 graus. Então aqui a gente já tem uns 6 graus de alternância de amplitude térmica entre uma cidade próxima da linha do Equador e uma cidade ao sul do Trópico de Capricórnio. Se a gente pegasse, por exemplo, Buenos Aires, se a gente pegasse o sul da Argentina, a gente veria ainda mais diferença nessa temperatura. Eu não estou olhando aqui o ápice do ano, eu estou olhando apenas a temperatura média térmica anual. Então as médias térmicas na linha do Equador são quentes, indiferente da posição que a Terra ocupe ao longo do ano. A média é mais quente. E as áreas que alternam calor e frio costumam ter médias térmicas anuais menores. Então isso define 3 áreas que eu já expliquei. A zona tropical pode ser chamada de zona intertropical, que tem uma estação bem definida, e a zona temperada ela apresenta 4 estações bem definidas. E essa imagem que representa bem essa característica. Altitude. A gente sabe que lugares mais altos têm temperaturas menores do que os lugares mais próximos do nível do mar. Se a gente comparar, por exemplo, a cidade de Porto Alegre com Curitiba, a cidade de Porto Alegre ela tem uma latitude maior. E essa latitude maior de Porto Alegre não compensa a altitude de Curitiba. Curitiba é uma cidade com cerca de 1.000 metros de altitude e para calcular a redução de temperatura de Curitiba perante um lugar no nível do mar,
Claro que daí a gente compararia de forma adequada com, por exemplo, Paranaguá, que é uma cidade no litoral e que está na mesma latitude, mas numa altitude diferente. A gente deve considerar o gradiente vertical de temperatura. Esse é o gradiente vertical de temperatura para a troposfera, que é a camada da Terra que mais nos interessa, que é onde que a gente consegue ter vida e tem 80% da densidade gasosa de toda a atmosfera. Então a cada 160 metros que eu subir, vai cair 1 grau. Esse é o gradiente padrão da atmosfera, na troposfera. Então se eu estiver, por exemplo, na cidade de Curitiba, a cidade de Curitiba vai estar a cerca de 1000 metros, ela vai ter cerca de 6 a 7 graus a menos, se a gente fizer uma regra de 3 básica, né? 160 igual a 1, né? 1000 igual a x, vai dar uns 6 ou 7 graus de temperatura a menos do que um lugar na mesmíssima latitude que seria Paranaguá. Tá? Então eu estou dizendo para vocês que a altitude pode sim superar muito a mudança de temperatura que a gente tem numa latitude pequena. Então dentro do nosso país nós não temos lugares extremamente altos, mas já dá para dizer que Curitiba é mais fria do que Porto Alegre em função da altitude. E o gradiente vertical de temperatura é de cerca de 1 grau a cada 160 metros que a gente sobe. Tá? Corrente marítima. O que eu posso falar de modo geral das correntes marítimas? Elas levam características de acordo com a latitude onde que elas surgem. Observe que as que surgem em áreas de alta latitude, perto dos polos, são frias, né? E as áreas equatoriais, elas vão criar correntes marítimas quentes, que até podem chegar nas regiões polares, mas elas vão nascer na região equatorial, por isso são mais quentes, né? Vou chamar a atenção aqui de uma dessas correntes marítimas internacionais, que é a corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é responsável por fazer o El Niño ou Laninha. O que acontece aqui? A corrente de Humboldt atua em toda a costa oeste, né, a costa do Chile, né, a costa do Peru e vai até perto do Equador. Então toda essa região aqui, observe que essa região aqui do Peru, ela tem a mesma latitude que, por exemplo, a cidade de Salvador. Aqui está a cidade de Salvador, aqui a gente tem a metade mais ou menos do Peru, né? E a gente considera a temperatura de Salvador muito mais quente do que a temperatura do litoral do país voltado para o Pacífico. Tá? A corrente de Humboldt, então, é uma corrente fria, né? Uma corrente fria. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o balinésio, esse aqui é o meu gato, ele agora decidiu entrar aqui, na onde que eu estou dando aula. Né? Então a corrente de Humboldt é uma corrente fria e que vai determinar muito pescado, uma grande viscosidade aqui no litoral chileno e peruano, né? E quando ela não atuar naquela região ali, que ela se deslocar um pouco mais para o oeste, a gente diz que acontece o El Niño. Por que a gente diz que acontece o El Niño? O El Niño é o aquecimento anômalo das águas equatoriais do Pacífico Oriental. Pacífico Oriental, Oriente é o leste do Pacífico, na região equatorial fica mais quente. Por que ficaria mais quente durante o El Niño? Porque há um déficit de chegada de água gelada da corrente de Humboldt, que em geral é uma corrente fria. Se essa corrente se fortalece, a gente tem Laninha. A água da região equatorial do Pacífico Oriental fica mais fria que o normal, evapora menos água, consequentemente gera menos nuvem na região equatorial, que faz chover menos em diversos lugares do mundo, tá? Aqui para o sul do Brasil, a gente vai entender que no sul do Brasil, quando tem El Niño, fica mais quente aqui, acaba vindo mais chuva para cá em função da zona de convergência do Atlântico Sul, que é conhecida pela sigla ZCAS. A zona de convergência do Atlântico Sul traz umidade da Amazônia aqui para o sul e a umidade da Amazônia depende, entre outros fatores, da evaporação marítima. Tranquilo? Tá? E outra corrente que eu posso falar internacional que interfere bastante no clima aqui do Brasil é a corrente das Falklands ou das Malvinas, que é uma corrente que se forma ali na Antártida, né? E ela vai tornar fria a água das praias aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, por exemplo. Até Florianópolis a gente tem ali muitas praias com água bastante fria, mesmo durante o verão, né? E já ao norte de Florianópolis, em direção ao Paraná, São Paulo, a gente vai embora, Bali. Tchau. Tchau, Bali. Ó, dá tchau pra eles. Ó, tá bravo pra caramba esse aqui, tá cabreiro. Então, daqui a pouco talvez apareça outra mais, né? Então, aqui a gente percebe um frio maior nas praias do sul, então em função dessa corrente das Falklands ou das Malvinas, né? O normal de grande parte do litoral brasileiro é ficar em função como é que se diz?
mais influenciado, né, pela corrente do Brasil, que é uma corrente que circula na região equatorial entre o litoral africano e brasileiro. Tá? Sobre as massas de ar, eu vou dizer que elas também são conjuntos da atmosfera, que na região polar vai ser mais frio e que na região equatorial vai ser mais quente. Mas nós temos outras coisas para caracterizar as siglas das correntes, das massas de ar, desculpa. Tá? Então aqui a gente sabe que a gente tem a linha do Equador, né, que a gente consegue ver aqui EC e aqui EA. O E é de Equador, aqui o T é de tropical, o trópico de Capricórnio passa nessa direção aqui, e aqui a gente tem o P, que é de polar, porque o círculo polar passaria aqui embaixo, se esse mapa continuasse. Tá? Então a última letra da sigla é o C, quando for continental, a gente vai ter a massa equatorial continental em cima da Amazônia, a massa tropical continental em cima do Paraguai, que influenciam aqui dentro do Brasil, e a gente vai ter o A representando as massas atlânticas. Tá? Então, uma curiosidade sobre a massa equatorial continental é que ela é uma das poucas massas continentais do mundo que tem uma grande capacidade de formação de nuvem. A importância da Amazônia, né, ficar de pé, essa vegetação, para conseguir produzir nuvem. Então, entre todas as massas de ar do mundo, a grande massa de ar continental que consegue produzir muita, mas muita nuvem e influenciar grandes áreas, né, aqui da América do Sul, trazendo chuva, né, é a massa amazônica, é a massa equatorial continental. Observe aqui a região do Cerrado, por exemplo. Né? É uma região que praticamente não vai ter formação de nuvem própria. Então ela depende da vinda de umidade do litoral, que esbarra aqui na Serra do Mar. Então essa massa tropical atlântica ela vai ficar principalmente trazendo chuva para o litoral brasileiro. Ela é importante para grande parcela do Brasil, a maior parte da população brasileira está nessa faixa aqui, certo? Então a massa de ar mais importante para trazer chuva para a gente é a massa tropical atlântica, essa é a mais importante do Brasil. Mas a massa amazônica ela é importante para a nossa agricultura, não é onde que as pessoas imediatamente vivem em função da chuva daquele lugar, né? Desculpa, não é onde que chove na casa das pessoas, mas é onde que chove, onde que se produz alimentos. Então também é muito importante a massa equatorial continental e é muito importante esses rios atmosféricos trazendo umidade da Amazônia para a região onde a gente produz muita comida. Tá? Observe aqui a comparação da atuação das massas de ar no verão e no inverno. Você vai perceber, né, que a massa polar, por exemplo, só aparece no inverno. Não é exatamente verdade, né? Eu prefiro deixar ela aqui com uma intensidade menor, dizer que pelo menos no sul do Brasil, entre Natal e Ano Novo, até metade de janeiro, de vez em quando aparece uma pequena massa de ar polar, né, que não vai derrubar a temperatura para 5 graus negativo, nem para 5 positivo, nada disso. Mas ela vai trazer uma parede de umidade fria, né, vindo do hemisfério sul, que vai acabar reduzindo, né, acentuando o volume de chuva nesse período. Então, final de dezembro, começo de janeiro, às vezes ainda tem uma influência de massa de ar polar que pode trazer um período mais complicadinho aí de chuvas aí no começo do nosso verão. No final do verão realmente já não costuma atuar, não costuma acontecer nada. Maritimidade e continentalidade. Então, maritimidade, proximidade do mar. Continentalidade, quando você está distante do mar. Vamos comparar, por exemplo, assim, a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade muito influenciada pela maritimidade. Né? Apesar de ser uma cidade muito quente, ela vai ter uma flutuação de temperatura menor e ela vai ter uma brisa fresca vindo, né, do mar em função da massa líquida do mar, ele demorar mais para atingir pico muito elevado de temperatura. Já uma cidade como Brasília, que vai ter um nível de urbanização semelhante ao do Rio de Janeiro, porque o material ele diz muito sobre como se comporta a temperatura de um lugar também, né? Mas por estar longe de uma grande massa líquida, longe de um oceano, a cidade de Brasília ela vai ter um pico de temperatura muito elevado ao longo do dia, né? E vai ter uma queda brusca de temperatura durante a noite. A maritimidade ela costuma atenuar a amplitude térmica diária. Tá? Isso a gente sempre deve comparar uma cidade com muito asfalto, com muito concreto, para comparar com outra com muito asfalto, com muito concreto. Ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Não deixe de seguir a página, se inscreve no canal, né? Curte, compartilhe o vídeo com quem puder. Valeu, até a próxima!